Marian Rojas. Estapé estava em seu consultório, quando uma paciente de 34 anos, Ana, entrou e disse algo que ela nunca esqueceria. Eu não aguento mais essa voz na minha cabeça. Ela não me deixa dormir, não me deixa trabalhar, não me deixa ser feliz. É como se houvesse alguém dentro de mim me criticando o tempo todo. E o pior é que essa voz, essa maldita voz, soa como a minha própria. Como eu faço para parar com isso? Marian olhou para Ana e reconheceu algo que vê em 8 a cada 10 pacientes que atende. O inimigo não está lá fora, está aqui dentro. É o crítico interno, aquele narrador mental que nunca para. E ela descobriu que essa voz tem um poder devastador sobre relacionamentos, carreira, saúde mental e até mesmo a saúde física. Porque quando a sua própria mente se torna a sua maior crítica, você não tem para onde fugir. Nos próximos minutos, você vai descobrir o método exato que Marian Rojas Estapé desenvolveu para silenciar pensamentos negativos e desativar o crítico interno. Não é meditação vaga, não é pensamento positivo forçado. É um protocolo psicológico baseado na neurociência, que funciona em minutos, não em meses. E no final, você vai ter ferramentas práticas para aplicar hoje mesmo, quando aquela voz começar a te sabotar. A paciente que Marian atendeu se chamava Ana, 34 anos, analista de marketing. Num namoro de 6 anos, e com um crítico interno tão cruel, que ela tinha começado a acreditar em tudo que ele dizia. Você não é boa o suficiente. Você vai estragar tudo de novo. Ele vai te deixar quando descobrir quem você realmente é. Você sempre decepciona. Você não merece ser feliz. Ana contou que a voz tinha começado de forma sutil. Pequenas críticas aqui e ali. Mas com os anos, tinha se tornado um comentário constante, implacável, destrutivo. Ela não conseguia fazer uma apresentação no trabalho sem a voz dizendo que todos estavam julgando. Não conseguia ter uma conversa com o namorado sem a voz dizendo que ele estava prestes a terminar. Não conseguia se olhar no espelho sem a voz listando tudo o que estava errado com ela. E o mais doloroso, Ana tinha começado a agir como se a voz estivesse certa. Ela se auto-sabotava no trabalho para confirmar que era incompetente. Criava problemas no relacionamento para confirmar que ele ia abandoná-la. Isolava-se dos amigos para confirmar que ninguém gostava dela de verdade. O crítico interno não estava apenas fazendo ela se sentir mal, estava destruindo sua vida ativamente. Marian perguntou a Ana uma questão fundamental. Você falaria com a sua melhor amiga da forma que essa voz fala com você? Ana começou a chorar. Nunca. Eu jamais diria essas coisas horríveis para alguém que eu amo. E Marian respondeu com algo que mudou tudo. Então por que você permite que digam isso para você? Aqui está o primeiro insight, crucial de Marian Rojas, sobre pensamentos negativos. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa seus pensamentos. O crítico interno não é você. É um padrão mental que foi instalado ao longo da vida, geralmente na infância, por pessoas que te criticaram, te rejeitaram, ou te fizeram sentir que você não era suficiente. E agora? Você automatizou essa crítica. Você se tornou seu próprio crítico mais severo. Mas aqui está a parte que muda tudo. Se a voz foi instalada, a voz pode ser desinstalada. Se o padrão foi aprendido, o padrão pode ser desaprendido. E Marian desenvolveu um método específico para fazer isso. Não é rápido no sentido de um clique, mas é muito mais rápido que anos de terapia tradicional. E funciona porque ataca o problema na raiz neurológica. Marian explicou a Ana como o crítico interno funciona no cérebro. Quando você tem um pensamento negativo recorrente, você está ativando um caminho neural específico. É como uma trilha na floresta. Quanto mais você passa por ela, mais definida ela fica. E, eventualmente, seu cérebro vai automaticamente para aquela trilha,
sem você decidir conscientemente. É por isso que alguns pensamentos aparecem sozinhos. Você não os está escolhendo. Seu cérebro está seguindo o caminho mais usado. E aqui está a notícia ruim. Se você tenta lutar contra o pensamento negativo diretamente, você está dando atenção a ele. E a atenção fortalece caminhos neurais. É por isso que dizer para si mesma: não pense nisso, não pense nisso, só faz você pensar nisso mais. Resistência fortalece. Mas a boa notícia? Se você para de alimentar aquele caminho neural e começa a criar um novo caminho, o antigo vai enfraquecer por falta de uso. Isso é plasticidade cerebral. O cérebro muda baseado no que você pratica. Se você pratica crítica, o cérebro fica excelente em crítica. Se você pratica observação neutra, o cérebro fica excelente em observação neutra. Marian ensinou a Anna o primeiro passo do método: nomear a voz. Ela disse: da próxima vez que o crítico interno aparecer, não lute contra ele. Simplesmente observe e diga mentalmente: ah, é o crítico interno de novo. Isso cria distância psicológica. Você sai de eu sou incompetente para a voz está dizendo que sou incompetente. Parece pequeno, mas é revolucionário. Anna tentou, na próxima semana, quando estava preparando uma apresentação, e a voz começou a dizer: você vai falhar. Todo mundo vai perceber que você não sabe o que está fazendo. Ela pausou e disse mentalmente: é o crítico interno. E algo incrível aconteceu. A voz perdeu um pouco do poder, porque Anna não estava mais fundida com ela. Estava observando-a. Marian explicou que esse é o conceito de distanciamento cognitivo. Você não está tentando mudar o pensamento. Você está mudando sua relação com o pensamento. Em vez de acreditar automaticamente, você está reconhecendo que é apenas um pensamento, não um fato. E pensamentos são eventos mentais transitórios, não verdades absolutas. Mas nomear é só o primeiro passo. Marian ensinou o segundo passo: questionar a voz com dados. Ela disse a Anna: quando a voz disser algo como você sempre estraga tudo, pergunte: sempre? Mesmo? Quais são os dados? E liste 3 momentos em que você não estragou. 3 apresentações que correram bem. 3 conversas que foram produtivas. 3 projetos que você completou com sucesso. Anna resistiu no início. Parecia falso, forçado. Mas Marian explicou: seu cérebro está treinado para procurar evidências que confirmem a crítica. Ele ignora evidências contrárias. Isso se chama vício de confirmação. Então, você precisa intencionalmente direcionar a atenção para o que a voz está omitindo. Não para ser positiva de forma falsa, mas para ser objetiva, para ver a imagem completa, não apenas a parte que a voz quer que você veja. E aqui está o que começou a acontecer. Toda vez que a voz dizia: você é horrível nisso, Anna pausava, nomeava, questionava e listava dados contrários. E aos poucos, a voz começou a perder credibilidade. Porque quando você realmente analisa, a maioria das afirmações do crítico interno são generalizações exageradas baseadas em medo, não na realidade. O terceiro passo do método de Marian é externalizar. Ela pediu para Anna escrever uma conversa entre ela e o crítico interno, papel e caneta. A voz diz algo cruel. Anna responde com compaixão e dados. A voz insiste. Anna refuta com gentileza e evidências. E o ato de colocar no papel tira a voz de dentro da cabeça e a coloca fora, onde pode ser examinada objetivamente. Anna escreveu: voz, você vai falhar na apresentação e todo mundo vai te julgar. Anna, eu preparei essa apresentação. Eu revisei 3 vezes. Eu conheço o material. E mesmo se algo der errado, eu posso ajustar. Falhar não me define. Voz, mas e se eles rirem?
Ana. Por que eles ririam? Eles estão lá para aprender sobre o projeto. E se alguém for rude, isso fala mais sobre eles do que sobre mim. Marian disse que externalizar quebra o ciclo de ruminação. Ruminação é quando você fica presa no mesmo pensamento repetidamente, como uma vaca mastigando. É passivo, é exaustivo e não leva a nenhuma solução. Mas quando você escreve, você se torna ativo. Você está processando, não apenas reagindo, e isso ativa áreas diferentes do cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, a parte que pode regular emoções. Mas havia algo mais profundo acontecendo com a Ana. E Marian percebeu na terceira sessão. O crítico interno não era o problema real. Era um sintoma. O problema real era que Ana tinha aprendido na infância, que amor era condicional. Se ela fosse perfeita, seria amada. Se cometesse erros, seria rejeitada. Então o crítico interno tinha se tornado uma tentativa desesperada de prevenir rejeição. Se eu me criticar primeiro, se eu for mais dura comigo do que os outros, talvez eu consiga evitar a dor. Marian explicou a Ana algo que ela diz frequentemente em suas palestras. O crítico interno sempre acha que está te protegendo. Ele acha que se te manter alerta, hipervigilante e autocrítica, você vai evitar falhas e rejeição. Mas o que ele realmente faz é te manter em estado constante de estresse, cortisol elevado e, eventualmente, esgotamento. Você está usando uma energia enorme para te criticar o tempo todo. E essa energia poderia estar sendo usada para viver. E aqui está a camada mais profunda. Ana precisava fazer as pazes com a parte dela que instalou a voz. Marian a guiou em um exercício. Imagine sua versão de 7 anos. Aquela criança que aprendeu que precisava ser perfeita para ser amada. O que você diria para ela agora? Ana fechou os olhos e começou a chorar. Eu diria: você é suficiente exatamente como é. Você não precisa ganhar amor. Amor não é algo que você conquista com perfeição. É algo que você merece, simplesmente por existir. E eu sinto muito que ninguém te disse isso, quando você precisava ouvir. Marian explicou que esse é o passo de reparentalização. Você se torna o adulto compassivo, que a criança dentro de você precisava. E quando você faz isso, a voz crítica começa a suavizar. Porque ela não precisa mais proteger aquela criança assustada. O adulto está cuidando agora. Ana começou a praticar os 3 passos. Toda vez que a voz aparecia, nomear, questionar, externalizar. E além disso, ela começou a falar consigo mesma, da forma que falaria com uma criança assustada, que precisa de segurança, não com crítica, com compaixão. E em 6 semanas, algo mudou radicalmente. A voz ainda aparecia, mas tinha perdido o controle. Ana podia reconhecer quando estava ativa, podia escolher não acreditar, podia redirecionar para pensamentos mais equilibrados, e pela primeira vez em anos, ela não sentia que estava em guerra com sua própria mente. Seu namoro melhorou, porque ela parou de criar problemas imaginários, baseados no que a voz dizia. Ela podia ouvir o namorado dizer: "Estou cansado", sem a voz traduzir para: "Ele está cansado de você". Ela podia ter um dia ruim, sem a voz dizer: "Você está arruinando tudo de novo". Ela estava finalmente conseguindo estar presente, na vida real, em vez de viver na narrativa distorcida do crítico interno. E aqui está o que Marian quer que você entenda. Você vai ter pensamentos negativos. Todos temos. O cérebro humano é programado para procurar ameaças. É sobrevivência. Mas você não precisa acreditar em todo o pensamento que aparece. Você não precisa obedecer toda a emoção que sente. Você pode observar, questionar e escolher como responder.
A diferença entre pessoas que são controladas pelo crítico interno e pessoas que têm paz mental não é que umas têm pensamentos negativos e outras não. A diferença é que pessoas com paz mental desenvolveram a habilidade de não levar todos os pensamentos a sério. Elas sabem que pensamentos são fenômenos mentais, não comandos que devem ser seguidos. Marian desenvolveu um protocolo de 5 minutos, que Ana usava toda manhã, e que você pode começar a usar hoje. Aqui está exatamente o que fazer. Primeiro minuto. Sentar em silêncio e simplesmente observar quais pensamentos aparecem. Não julgar, não lutar, apenas notar. Um pensamento sobre trabalho. Uma preocupação sobre dinheiro. Uma crítica sobre minha aparência. Apenas nomear mentalmente. Segundo minuto. Escolher um pensamento negativo recorrente que apareceu e perguntar: esse pensamento é um fato ou uma opinião? É baseado em dados concretos ou em medo? Se eu fosse um advogado defendendo o lado oposto, quais evidências eu apresentaria? Terceiro minuto. Escrever uma frase alternativa mais equilibrada. Não precisa ser positiva, precisa ser realista. Se o pensamento é: eu sempre falho, a alternativa equilibrada pode ser: às vezes eu falho, e às vezes eu tenho sucesso, como todo ser humano. Quarto minuto. Colocar a mão no coração. E respirar lentamente. Inspirar por 4 segundos. Segurar por 4. Expirar por 6. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que acalma a resposta de estresse. E quando você está calma, a voz crítica perde intensidade. Quinto minuto. Dizer para si mesma em voz alta: hoje eu vou me tratar com a mesma gentileza que trataria alguém que amo. Quando o crítico interno aparecer, eu vou notar, questionar e redirecionar. Eu não sou meus pensamentos. Eu sou quem escolhe o que fazer com meus pensamentos. Ana fazia isso toda manhã. 5 minutos. E aos poucos, esses 5 minutos mudaram o restante do dia inteiro, porque ela estava treinando o cérebro para responder de forma diferente aos pensamentos negativos. E a plasticidade cerebral garante que o que você pratica, você fortalece. Mas tem algo que você precisa saber, e Marian é muito clara sobre isso. Silenciar o crítico interno. Não significa nunca se avaliar. Não significa ignorar feedback legítimo. Não significa viver em negação. A diferença é entre autocrítica destrutiva e autoobservação construtiva. Autocrítica destrutiva diz: você é horrível. Você sempre falha. Você não tem valor. É global, é permanente, é pessoal e é paralisante. Autoobservação construtiva diz: esse comportamento específico não funcionou. O que eu posso aprender? Como posso fazer diferente na próxima vez? É específica, é temporária, é sobre comportamento, não identidade, e é produtiva. Marian ensinou Ana a transformar a crítica em curiosidade. Em vez de pensar: por que eu sou tão burra? Perguntar: por que essa situação foi difícil para mim? O que estava acontecendo? Do que eu precisava e não tinha? Como posso me preparar melhor da próxima vez? A curiosidade abre possibilidades. A crítica fecha. E Ana começou a notar um padrão. A voz do crítico interno era mais forte quando ela estava cansada, com fome ou isolada. Marian explicou que o estado fisiológico afeta dramaticamente a intensidade dos pensamentos negativos. Quando você está exausta, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que regula as emoções, funciona mal, e a amígdala, a parte que detecta ameaças, fica hiperativa. Então você interpreta tudo como ameaça. A solução? Cuidados básicos são proteção psicológica, dormir de 7 a 8 horas,
Comer proteína suficiente, ter contato social regular, não é luxo. É manutenção essencial do sistema nervoso. E quando Ana começou a priorizar essas coisas básicas, a voz do crítico interno automaticamente ficou mais fraca, porque um cérebro descansado e nutrido tem muito mais capacidade de regulação emocional. Mas ainda havia momentos difíceis, e Marian ensinou Ana algo poderoso para esses momentos. A técnica da terceira pessoa. Quando a voz do crítico interno está muito intensa, Ana aprendeu a falar consigo mesma usando seu próprio nome, em vez de "eu sou um fracasso", dizer "Ana, você está tendo um dia difícil. Isso está sendo desafiador para você. Mas você já passou por coisas difíceis antes. Você vai passar por isso também. Parece estranho no começo, mas pesquisas mostram que falar consigo mesma na terceira pessoa cria distância psicológica. Você sai do modo de ameaça e entra no modo de suporte. É como ter um amigo interno gentil que pode te acalmar quando a voz do crítico interno está atacando. E Ana usou isso, especialmente em momentos de vulnerabilidade, antes de apresentações, depois de discussões, durante dias ruins, e funcionava. Porque quando você se trata como trataria uma amiga, você automaticamente acessa uma compaixão que não consegue acessar quando está fundida com a autocrítica. Marian também ensinou algo sobre relacionamentos. A voz interior crítica afeta profundamente como você se relaciona. Se você acredita secretamente que não é suficiente, você vai buscar validação constante do parceiro, ou vai se afastar para evitar rejeição, ou vai criar testes para provar que ele não te ama de verdade. Tudo isso é a voz crítica tentando confirmar a narrativa de que você não é amável. E Ana reconheceu isso. Ela percebia que quando a voz dizia, "ele vai te deixar", ela criava conflitos para testar se ele ficaria. Era uma profecia autorrealizável. Ela estava sabotando o relacionamento para confirmar o medo. Mas quando ela começou a trabalhar a voz crítica, ela parou de precisar desses testes. Ela podia aceitar o amor sem suspeitar. Podia confiar sem controlar. Podia ser vulnerável sem esperar rejeição. E o namorado notou. Ele disse: "Você parece mais leve, mais presente." E Ana entendeu. Quando você não está em guerra com sua própria mente, você tem energia para estar realmente presente com as pessoas que ama. Você não está gastando 80% da sua energia gerenciando a autocrítica interna. Você está disponível para a conexão real. Agora, Marian ensinou Ana algo crucial sobre a origem das vozes mais destrutivas. Ela pediu para Ana identificar de quem era realmente aquela voz. Quando você ouve, "você não é suficiente", de quem é essa voz? Quem disse isso para você primeiro? Ana ficou em silêncio. E então percebeu. É a voz da minha mãe. Toda vez que eu tirava nota 9, ela perguntava por que não foi 10. Toda vez que eu ganhava algo, ela apontava alguém que tinha ganhado mais. Ela nunca disse diretamente que eu não era suficiente. Mas a mensagem estava em cada comparação, em cada decepção sutil, em cada vez que meu sucesso não era celebrado, só usado como ponto de partida para a próxima expectativa. E Marian explicou algo poderoso. Muitas vezes, a voz interior crítica é a internalização de vozes externas que você ouviu repetidamente na infância. Pais perfeccionistas, professores severos, colegas cruéis, e a criança que você era não tinha ferramentas para questionar essas vozes. Então você as aceitou como verdade. E agora, décadas depois, você carrega aquelas vozes como se fossem suas. Mas não são. São ecos de pessoas que tinham suas próprias feridas e limitações. Marian deu a Ana um exercício transformador. Escrever uma carta para a voz crítica, não para brigar com ela, mas para entender de onde ela veio e por que ela está tentando proteger você, mesmo que de forma distorcida.
Ana escreveu. E chorou. E pela primeira vez, sentiu compaixão pela voz, não ódio. Ela escreveu. Querida voz crítica, eu sei que você está tentando me proteger. Você acha que se me mantiver hipervigilante e exigente comigo mesma, eu vou evitar a dor da rejeição que senti quando criança? Você acha que se eu for perfeita, finalmente serei amada? Mas você está errada. Perfeição não traz amor. Vulnerabilidade traz. Autenticidade traz. E eu não preciso mais da sua proteção. Eu tenho um adulto dentro de mim agora que pode cuidar da criança assustada. Obrigada por tentar. Mas você pode descansar agora. Marian disse que esse exercício de escrever para a voz crítica cria um momento de integração psicológica profunda. Você para de ver a voz como inimiga e começa a ver como parte ferida de você, tentando ajudar da única forma que sabe. E quando você trata essa parte com compaixão em vez de rejeição, ela pode finalmente se acalmar. E aqui está algo que Marian sempre enfatiza. A voz crítica fica mais alta em momentos de transição, quando você está prestes a fazer algo novo, quando está crescendo, quando está saindo da zona de conforto, porque a voz está tentando te manter segura no familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. A mudança é percebida como ameaça. Então a voz grita mais alto. Ana notou isso. Toda vez que ela estava prestes a pedir um aumento, a voz dizia: Você não merece. Toda vez que pensava em casar, a voz dizia: Você vai arruinar isso. Toda vez que considerava mudar de carreira, a voz dizia: Você vai falhar. A voz estava tentando mantê-la pequena e segura. E Marian ensinou Ana uma frase poderosa para esses momentos. Obrigada por compartilhar sua preocupação. Eu vejo você, mas eu vou fazer isso mesmo assim. Não é brigar com a voz. É reconhecer que ela tem medo e seguir em frente de qualquer forma, porque o crescimento sempre envolve fazer coisas que a voz crítica vai resistir. Mas tem um aspecto do método de Marian que é frequentemente negligenciado. E é sobre autocelebração. Marian disse a Ana: Toda vez que você notar a voz crítica e escolher não acreditar nela, celebre. Não espere grandes conquistas para se parabenizar. Celebre os pequenos momentos de regulação emocional. Porque cada vez que você age assim, você está fortalecendo esse novo caminho neural. Ana começou a escrever um diário, mas não um diário de conquistas externas, e sim de vitórias mentais. Momentos em que ela conseguiu lidar com o crítico interno de uma forma saudável. Hoje, a voz me disse que sou incompetente. Eu identifiquei, questionei, redirecionei. Vitória. Hoje, a voz tentou me convencer de que meu namorado ia me abandonar. Eu respirei. Lembrei dos fatos. Comuniquei meu medo de forma vulnerável em vez de criar conflito. Vitória. E essas pequenas vitórias se acumulam. O cérebro aprende com o que é reforçado. Se você só presta atenção quando o crítico interno vence, o cérebro aprende que isso é importante. Mas se você celebra cada vez que supera essa voz, o cérebro entende que esse é o comportamento valorizado e naturalmente começa a repetir isso com mais frequência. E agora, se você se identifica com a história de Ana, se percebe que o crítico interno está roubando sua paz e sabotando seus relacionamentos, o valeu demais, logo abaixo deste vídeo não é só um apoio ao canal. É você dizendo: eu estou pronta para silenciar essa voz crítica. Eu mereço paz mental e vou investir em conteúdo que me ajuda a alcançar isso. Cada valeu demais permite que este canal continue trazendo os métodos de Marian Rojas Estapé, que realmente transformam vidas. Você não está só assistindo, você está participando da sua própria cura. E isso merece ser reconhecido. Voltando para Ana. 3 meses depois de começar o método, ela voltou ao consultório de Marian e contou algo surpreendente. O crítico interno não tinha desaparecido completamente,
mas tinha mudado de volume e frequência. Agora, em vez de ser um grito constante, era um sussurro ocasional. E quando aparecia, Ana podia responder rapidamente. Ah, é você de novo. Eu te vejo, mas não vou acreditar nisso. E, mais importante, Ana tinha desenvolvido uma nova voz interna, uma voz de compaixão, uma voz que dizia: você está fazendo o melhor que pode. Você é humana. Você está crescendo. Você merece gentileza. Essa nova voz não era um falso otimismo. Era realismo compassivo. E estava se tornando mais forte que o crítico interno, porque Ana a alimentava intencionalmente. Marian explicou que esse é o objetivo final do método. Não é eliminar completamente pensamentos negativos. É criar um novo sistema operacional mental, onde a voz dominante é de autocompaixão, não autocrítica. É treinar o cérebro para que o caminho padrão seja de apoio, não de ataque. E Ana tinha uma última pergunta para Marian. Como eu mantenho isso? Como eu garanto que não volto para os padrões antigos? E Marian deu a resposta mais importante de todas. Você mantém praticando, todo dia. Não espere o crítico interno gritar para começar a trabalhar nisso. Pratique a observação de pensamentos mesmo quando está bem. Pratique autocompaixão mesmo quando não está em crise. Porque paz mental não é um destino que você alcança e então para de trabalhar. É uma prática diária. E aqui está o protocolo final que Marian recomenda para a manutenção de longo prazo. Todo domingo, fazer um check-in mental de 10 minutos. Sentar em silêncio. Revisar a semana. Quais pensamentos negativos apareceram com mais frequência? Como você respondeu? Onde você teve vitórias? Onde você pode melhorar? E então, ajustar sua prática para a próxima semana baseado no que você observou. Isso transforma a gestão mental de reativa para proativa. Em vez de esperar o crítico interno dominar e então lutar contra ele, você está monitorando padrões e intervindo cedo. É como uma manutenção preventiva. E funciona. Ana implementou isso. E 6 meses depois, ela enviou uma mensagem para Marian. Eu não lembro da última vez que o crítico interno controlou meu dia inteiro. Ele ainda aparece. Especialmente quando estou estressada ou cansada. Mas eu tenho ferramentas agora. E, mais importante, eu tenho compaixão por mim mesma. Eu não sou perfeita. E finalmente está tudo bem com isso. E aqui está algo que Marian quer que você entenda, profundamente. O crítico interno não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você passou por coisas difíceis e desenvolveu mecanismos de proteção que fizeram sentido na época. Mas agora, você não é mais aquela criança. Você é um adulto, com recursos, consciência e capacidade de escolha. E você pode escolher qual voz vai guiar sua vida. Deixa eu te dar um plano de ação prático, que você pode começar hoje mesmo. Nos próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Todo dia, quando o crítico interno aparecer, e ele vai aparecer, você vai fazer 3 coisas. Identificar em voz alta ou mentalmente. É o crítico interno. Questionar com dados. Isso é fato ou medo? Quais evidências contradizem isso? E redirecionar com compaixão. O que eu diria para uma amiga nessa situação? Parece simples. E é. Mas simples não significa fácil. Vai requerer intenção. Vai requerer que você pause no meio de pensamentos automáticos. Vai requerer que você escolha responder de forma diferente do que sempre fez. Mas cada vez que você faz isso, você está criando um novo caminho neural. E após 7 dias de prática consistente, você vai notar uma diferença. Não uma transformação completa, mas uma diferença mensurável. E aqui está o que fazer quando você falhar. Porque você vai falhar. Vai ter dias em que o crítico interno vence. Dias em que você acredita em tudo o que ele diz.
Dias em que você esquece todas as ferramentas. E nesses dias, a coisa mais importante é não adicionar autocrítica sobre ter autocrítica. Não dizer, eu sou péssima nisso, nem consigo controlar meus pensamentos. Porque isso é só mais crítico interno disfarçado. Em vez disso, diga, hoje foi difícil. O crítico interno estava muito alto. Isso é humano. Amanhã eu tento de novo. Autocompaixão em falhas é mais importante que autoparabéns em sucessos, porque é nos momentos difíceis que você realmente precisa de gentileza, não mais crítica. Marian conta uma história de outra paciente que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher que tinha trabalhado meses para silenciar o crítico interno. E então teve um dia horrível no trabalho. Tudo deu errado, e o crítico interno voltou com força total. Você é incompetente. Você sempre falha. Você não merece seu emprego. E a mulher entrou em pânico, achando que tinha perdido todo o progresso. Mas na sessão seguinte, Marian explicou. Você não perdeu o progresso. Você teve um dia difícil. E o crítico interno é como um músculo de memória. Em estresse extremo, padrões antigos retornam temporariamente. Isso não significa que você voltou ao início. Significa que você é humana. E o fato de você estar aqui, reconhecendo o que aconteceu e querendo recomeçar, é prova de quanto você cresceu. Há um ano, você teria acreditado na voz por semanas. Agora, você reconheceu em um dia e está ajustando o curso. Isso é um progresso enorme. E a paciente chorou, de alívio, porque ela tinha sido gentil com todo mundo na vida dela, exceto consigo mesma. E finalmente estava aprendendo que ela merecia a mesma compaixão que dava tão livremente aos outros. E aqui está a verdade final que Marian Rojas Estapé quer que você leve deste vídeo. Silenciar o seu crítico interno não significa se transformar em uma pessoa diferente, mas sim revelar quem você realmente é, quando não está sob o bombardeio constante da autocrítica. É sobre descobrir que, ao remover essa camada de pensamentos negativos, existe uma pessoa incrível ali. Uma pessoa capaz, uma pessoa digna, uma pessoa que merece felicidade, amor e paz. A Ana descobriu isso. E você também pode descobrir. Não é mágica, é método. Um método que Marian Rojas Estapé desenvolveu, baseado na neurociência, na psicologia clínica e em anos de trabalho com milhares de pacientes. E funciona. Se você praticar, então, aqui está o desafio. Nos próximos 7 dias, comprometa-se com este protocolo. Nomear, questionar, redirecionar. E no final da semana, observe o que mudou. Não espere perfeição. Espere melhora. E celebre cada pequena vitória. Porque cada momento em que você escolhe compaixão em vez de crítica, você está mudando o seu cérebro. Literalmente. E isso é extraordinário. Agora, eu quero saber de você. Comente aqui embaixo. Qual o pensamento negativo que mais te atormenta? Aquele que te acorda de madrugada? Aquele que aparece nos momentos mais importantes? Aquele que sabota seus relacionamentos? Compartilhe sem medo. Porque quando você nomeia esse pensamento publicamente, você tira parte do poder dele. E quando você vê que outras pessoas têm pensamentos similares, você percebe que não está sozinha, que a autocrítica não é um defeito pessoal seu. É uma experiência humana compartilhada. E juntas, podemos aprender a responder de forma mais saudável. Te espero nos comentários.